Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Faz algumas semanas que eu não apareço por aqui, mas sempre muito bom estar ao lado dela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Ao lado virtualmente, infelizmente, né? Exato. Tudo ótimo, bom ter você de volta. Dani, eu ouço um podcast que chama Foro de Teresina, da revista Piauí, que eles falam muito de uma frase que, se eu não me engano, é do Alceu Valença, e que tem as coisas boas e as coisas novas. O problema é que as coisas novas não são boas e as boas não são novas. Então, eu acho que isso resume o programa que a gente vai fazer hoje. Infelizmente, não temos muitas boas notícias para trazer para o nosso espectador, mas a gente vai passar a semana em Israel a limpo e a gente precisa falar o quê? A verdade e contar o que está acontecendo no noticiário de Israel. Então, para variar um pouco, um dos ministros mais radicais do governo, nesse caso a gente está falando do ministro do Tesouro, que é o Bezalel Smotrich, decidiu que não vai repassar um valor prometido para estudantes árabes em Jerusalém e para prefeituras árabes. Esse valor que é de $500 milhão de shekels, muito dinheiro. Ele diz que é um absurdo o que ele vai falar. Ele diz que o dinheiro que vai para os estudantes incentiva, aspas, células terroristas nas universidades e que esse dinheiro para as prefeituras acaba, aspas, de novo, na mão do crime organizado. Dani, eu vou te falar que você sempre faz esse paralelo, mas não dá para deixar de lembrar do começo do governo de Jair Bolsonaro, quando o ministro, então, da Educação, Abraham Weintraub, cortou incentivo às universidades, falando que só tinha drogados e maconheiros e afins. Claro, cada país com o seu problema, mas não dá para deixar de fazer essa ligação, mas gerou uma repercussão péssima em Israel, né? Que declaração horrível, que coisa horrorosa, não consigo falar de outra forma. É verdade, não, realmente uma coisa que pegou todo mundo, quer dizer, já não pegou ninguém de surpresa, né? A gente lembra o começo do governo Bolsonaro, que cada dia era um clique, né? Cada dia era uma loucura, né? Então, esse governo, já que está no poder há 8 meses, cada dia, cada semana tem uma maluquice a mais, né? Então as pessoas já estão até cansadas de achar ridículo e absurdo as coisas, mas nesse caso realmente a repercussão foi grande. Esse ministro do Tesouro, Bezalel Smotrich, é um dos ministros mais de extrema direita, mais radicais, mais anti causa palestina, né? Mais antissecularismo, né? Ele é um cara ultranacionalista religioso, ele não é ultra-ortodoxo, mas ele é ultra-religioso e ultranacionalista. E ele até parece um pouco moderado diante daquele Itamar Ben-Gvir, que é o outro ministro de Segurança Nacional, e ele estava até bem calado na questão da reforma judicial, ele até estava um pouco moderado, mas aí agora ele mostrou a face verdadeira dele, ou a face que já existia dele, que é fazer esse corte de supetão, esse corte de quase $500 milhão de shekels para prefeituras árabes de cidades carentes árabes e mais 200 milhões, acho que é 200 e poucos milhões de shekels para essas prefeituras e mais 200 e poucos milhões de shekels para um programa que é um programa que já existe desde 2016, aí eu vou entrar um pouco nisso para explicar, que é um programa para integrar jovens estudantes palestinos. A gente sabe que Jerusalém tem 40% da população são palestinos que moram em Jerusalém, mas não são israelenses. Alguns deles, sim, são israelenses, mas eles são uma minoria dentro de Israel, de Jerusalém, uma minoria, grande minoria. E esses jovens, eles não têm muito horizonte, né, dentro de Jerusalém, porque a identidade deles fica esquisita, eles estão dentro de Jerusalém, mas eles não são israelenses, e eles também não são palestinos. Eles são palestinos, mas eles não recebem os serviços da Palestina, e sim de Israel. Eles têm direito a estudar em Israel, mas não são israelenses. É um status complicado desses 300 mil palestinos que moram em Jerusalém Oriental. Então, só para acrescentar, que acho que no Brasil tem várias políticas parecidas com essa para jovens de baixa renda, e que o objetivo, na verdade, desse repasse é justamente o oposto, é evitar que esses jovens vivam no desamparo e se associem a células criminosas, né? Então, na verdade, o objetivo é exatamente o oposto, que eles se sintam mais parte, porque o desamparo, muitas vezes, é o que leva à radicalização.
Exatamente. Quando esse programa foi criado em 2016, chamado Programa Homes de Hamesh, 5 anos, era um programa de 5 anos que era para ser agora revisado e retomado, e aliás foi revisado e retomado. Esse ministro agora quer parar com esse programa. É um programa que foi, na verdade, e ele inclusive falou que esse programa ele foi feito recentemente pelo governo anterior, e porque não sei o quê. E, na verdade, essa parte, né, do programa, e a parte das prefeituras também, né, que são 2 partes, né, esses $500 milhão de shekels, essa parte dos estudantes é um programa de 2016, quando o Netanyahu estava no poder e o próprio Smotrich era parte do governo também. Quer dizer, na época ele achou ótimo, agora ele está querendo cortar esse subsídio para esse programa. E esse programa é justamente isso, integrar jovens palestinos de Jerusalém Oriental na sociedade israelense ou em Jerusalém, através da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles estudarem na universidade, aprenderem hebraico, conhecerem a narrativa, ou a história, ou as pessoas de Jerusalém que não são palestinas, né? Porque, em geral, eles ficam, né, na sua própria bolha, cada um fica na sua própria bolha, né? E assim eles vão se integrar mais, digamos assim, à sociedade israelense, apesar de não serem israelenses, e não vão, por exemplo, estudar lá em Nablus, na Cisjordânia, e aí sim serem totalmente anti-Israel e até... É uma chance de você quebrar um ciclo de uma lógica violenta. Exatamente, e deu certo, e todos os números dizem que inclusive entrevistas com os próprios estudantes, que dizem eu não sabia o que era a sociedade judaica, eu não sabia o que era, não sei o que, eu queria estudar, e agora eu entendo certas coisas, e agora eu quero saber mais, e agora eu quero entender, e se eu fosse só estudar em Nablus, eu não ia nunca entender o que é Israel, que nunca ia falar hebraico, nunca ia me integrar a nada, entendeu? Então, deu certo, todos os números dizem que dão certo. Agora, o Smotrich, ele deve ter visto alguém deve ter falado para ele, não, esses caras eles ficam na universidade fazendo passeata contra Israel, fazendo passeata em prol do governo palestino. Primeiro, eles têm direito de fazer passeata e ser em prol ou contra quem eles quiserem, né? Israel tem liberdade de expressão, você pode ir lá falar o que quiser. O que é importante é que eles não façam parte de grupos terroristas. Falar e fazer manifestação, se for isso o máximo que eles vão fazer, é maravilhoso, entendeu? Quer dizer, o que importa aqui é vocês exatamente ensinar a liberdade de expressão, ensinar a dizer para eles, vocês podem se identificar, eles estão, na verdade, demonstrando identidade com a identidade deles. Você não quer Dani, tudo isso num momento em que, vale lembrar, tudo bem, tem inúmeras diferenças entre Cisjordânia e Gaza, mas que está tendo manifestações da população palestina em Gaza contra o Hamas por exemplo, a baixa qualidade de vida, a dificuldade que eles passam por lá. Então, se você consegue integrar essas pessoas na sociedade israelense, dar a elas um status de cidadania, elas rompem com o apoio que em algum momento eles deram já para essas entidades políticas e terroristas. Esses moradores de Jerusalém Oriental, eles têm a opção de serem cidadãos israelenses se eles quiserem. Eles têm opção, eles podem não querer, que a maioria não quer, porque se sentem parte dos palestinos, a identidade deles é um pouco complicada. Mas se você fizer alguns jovens se integrarem, quererem se integrar, quererem estudar medicina, estudar sei lá o quê, estudar engenharia, estudar matemática, trabalhar em high-tech, trabalhar não sei o quê, e de repente quererem usar o direito deles para ser cidadãos israelenses, o quão ruim é isso? A não ser que você seja racista. A não ser que você não queira que os árabes estudem ou que os árabes palestinos demonstrem sua identidade, que, na verdade, é o que as pessoas criticam e chamam abertamente o Smotrich de racista. É uma decisão racista, é uma decisão de alguém que não entende o que é liberdade de expressão, uma decisão de alguém que não entende, não aceita nenhum tipo de manifestação que não seja pró-judeu ou pró-Israel, sei lá, entendeu? Então, é uma pessoa que está no governo e que o objetivo dele é que quem que não vá atrás exatamente das linhas que o governo quer, é inimigo, tá? E a gente conhece isso muito bem do governo Bolsonaro também, ou Trump, ou os governos... modus operandi. Exatamente, modus operandi. Então, isso, por exemplo, foi a coisa mais criticada
essa questão de tirar o dinheiro, o subsídio para a Universidade Hebraica de Jerusalém para fazer essa integração, né? É um absurdo, e todos os integrantes, sei lá, todos, mas muitos integrantes do Ministério do Tesouro, falando em off, né? Porque eles também não vão, né, colocar seus empregos em perigo. Alguns até, de repente, vão colocar, porque teve, acho que alguns que já deixaram o Ministério por causa do Smotrich lá. Mas muitos deles dizendo, a gente foi falar com o Smotrich, dizer para ele que não faz sentido economicamente e socialmente e nacionalmente retirar esse subsídio para essa integração. É a mesma coisa em relação ao dinheiro para as prefeituras de cidades árabes carentes. Esse dinheiro foi um dinheiro que foi prometido, já estava no orçamento do país, né? Para essas comunidades, e no orçamento delas, inclusive, também. São comunidades, são vilarejos, cidades árabes carentes, assim como tem cidades israelenses carentes também, judias carentes também, e que durante anos não receberam o mesmo nível de orçamento, mesmo sendo carente tão quanto cidades israelenses. Então, foi feita uma espécie de conserto em relação à quantidade de dinheiro que essas prefeituras deveriam receber, e começaram a receber um pouquinho mais. Agora, o Smotrich quer o quê? Demonstrar que ele quer lutar contra o crime organizado nas cidades árabes. A gente sabe que esse ano está tendo um aumento enorme de crime e violência na sociedade árabe israelense, né? A gente tem quase 150 assassinatos à mão armada de árabes israelenses esse ano, 3 vezes mais do que no ano passado, e é um escândalo que está acontecendo, e ele acha que ele, então, cortando dinheiro para as comunidades carentes, então esse dinheiro não vai cair nas mãos de crime organizado? Assim, é muito pelo contrário. Exato, porque quando você tira a estrutura, é aí que o crime entra. O crime entra onde não tem Estado. O pensamento é todo o contrário do que deve ser feito, né? E aí também membros do Ministério do Tesouro foram a ele falar: não pode fazer. Primeiro, não pode, constitucionalmente já está no orçamento, já foi prometido. Essas prefeituras precisam desse dinheiro para pagar professores, servidores, etc. e tal. Você vai cortar porque você acha que o dinheiro vai para a mão de não sei o quê, entendeu? Que absurdo! Existem 1000 outros motivos para o aumento da violência na sociedade árabe israelense. Então, o final da história é que o próprio Smotrich teve que voltar atrás, dizer que ele vai, na verdade, fazer um comitê que vai estudar essas coisas todas, que não sei o quê. O Netanyahu meio que parece que pressionou, pelo menos, né, um pouco, apesar de que o Netanyahu poderia ter dito para ele: cala a boca, volta atrás. Ele não fez isso também, porque eu acho que o ministro ia, sei lá, querer derrubar o governo se ele fosse humilhado dessa forma. Mas o Netanyahu falou para ele: olha, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer um comitê, a gente não sei o quê. Então, tudo está posto para o Smotrich descer dessa árvore, como se diz em hebraico, né? Tipo, descer, voltar atrás dessas decisões. Por enquanto, ele ainda não avisou formalmente que vai voltar totalmente atrás. Ele já deu uma entrevista coletiva dizendo: não é nada disso, eu não sou contra os árabes israelenses têm tanto direito quanto os judeus israelenses, não é nada disso, não é noves fora, né? Aquela coisa toda. Mas vamos ver se ele vai realmente cumprir essa promessa de fazer esse corte. É isso. Então, vamos para o nosso segundo assunto, que também não é nem um pouco mais feliz, até pelo contrário, eu diria. Na sexta-feira passada, um colono israelense matou a tiros um palestino de 19 anos na Cisjordânia. Esse colono foi preso, mas tem membros do governo ao lado dele. Eu não vou prometer prêmios, mas quem acompanha a gente toda semana já deve imaginar quem, né? O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, disse que o palestino estava jogando pedras contra colonos, então ninguém poderia reclamar quando esse palestino é morto. Lembrando que não há pena de morte em Israel, a única pessoa que morreu depois de ser sentenciada à pena de morte em Israel foi um dos mais conhecidos e famosos nazistas, Adolf Eichmann. Além dele, supostamente não haveria. E um dos presos nesse caso também é um homem chamado Elisha Yered, que tem 22 anos, é ex-assessor parlamentar também da extrema-direita, né, do parlamentar Limor Son-Ar Malech, a Dani me corrige qualquer coisa, também é um extremista, assim como o Ben-Gvir, e admitiu que atirou para o ar quando viu tudo acontecer. Então, viu que tinha ali um fuzuê e começou a atirar para cima. Então, é mais um incidente de
violência extrema dos colonos israelenses em territórios ocupados e que são defendidos por membros do governo. Muito lamentável, né, Dani? E só acirra os ânimos. Totalmente, quer dizer, então, na verdade, essa história é uma história que, como você falou, é uma história que, na verdade, é meio que simbólica, né, do que está acontecendo nesse governo. A gente está vendo já, desde o começo desse governo, uma quantidade enorme de eventos, acontecimentos violentos na Cisjordânia, né? Tem atentados terroristas por um lado, e por outro tem colonos cometendo atentados terroristas contra palestinos também. Você não pode separar as duas coisas, dizer que de um lado é atentado terrorista, do outro, não, estou só defendendo. Não pode, que é o que esse governo tenta fazer. Né? Eu vou até dizer que um dos caras, um ministro do Patrimônio, Amichai Eliyahu, disse que mas espera aí, esses palestinos estavam jogando pedra contra os judeus. Aí os judeus não podem se defender? O que a gente está em 1930? Estamos na Alemanha em 1930, que judeu não pode se defender? Isso foi o ministro do Patrimônio. O ministro da Segurança Nacional, que é esse Itamar Ben-Gvir, falando: quem se defende contra arremesso de pedras contra a sua cabeça deve ser recompensado pelo exército. O cara estava se defendendo, deve ganhar uma medalha. E mais um cara, nesse caso, um cara do próprio Likud, que é um partido menos extremista, mas que tem também seus extremistas dentro do partido, Avichai Boaron, ele disse que os soldados israelenses no exército estão valorizando mais a vida de palestinos do que de israelenses. Coitados dos colonos lá, entendeu? Eles estão lá, estão sendo mortos pelos palestinos, né, segundo esse cara, e o próprio exército israelense dá mais valor à vida dos palestinos do que dos israelenses, coitadinhos. Né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que ninguém sabe exatamente como começou esse confronto entre os colonos da colônia de Oz Tzion, que é uma colônia ilegal até para os padrões israelenses, é uma colônia que não tem um status de legal nem dentro de Israel, muito menos fora de Israel, é uma colônia ilegal, na verdade, pouquíssimas pessoas em trailers, né? A gente sabe que tem várias dessas colônias ilegais espalhadas pela Cisjordânia, e eles estavam lá e eles ficam do lado de um vilarejo palestino chamado de Burka, e não se sabe como começou a confusão. Claro que os colonos dizem que foram os palestinos que começaram, she said, he said, né? Cada um diz uma coisa. E aí começou a confusão, e palestinos jogaram pedras, e os colonos, se sentindo ameaçados, atiraram, e um palestino de 19 anos morreu. Tá? E então, na tela que a gente está vendo é o Elisha Yeret, de 22 anos, que é um ex-assessor parlamentar, tipo, dando uma risada enquanto está sendo preso por estar envolvido no caso. E ilustra muito bem, né, Dani, o quanto essas pessoas elas se sentem à vontade para propagar violência. Se você pergunta para um colono desses, né? Não são todos os colonos que são assim, não. Né? A gente sabe que existem vários tipos de colônia, com vários status, vários tipos de pessoas morando em colônias. Tem pessoas, inclusive, que votam na esquerda ou no centro. Tá? Então, tem gente que mora em colônias israelenses na Cisjordânia por outros motivos, mas esses são os mais ideológicos mesmo, tá? Que acham que Israel tem que anexar a Cisjordânia toda, e os palestinos, sei lá, ou ficam lá como um cantão sem cidadania, ou vão embora, né? É o que eles acham, né? São, obviamente, contra qualquer tipo de pensamento em Estado palestino. Né? Então, esse cara, ele desse tipo de pensamento, que é o tipo de pensamento do Itamar Ben-Gvir e também do próprio Smotrich, né? Que é uma coisa que, há pouco tempo atrás, era marginal na sociedade israelense. Eram pessoas que você conversa com um israelense no meio da rua, o cara fala, esses caras são malucos, a gente odeia eles, entendeu? Né? Então, quer dizer, agora eles estão no governo. Então, justamente como você falou, esse sorrisinho desse cara é tipo, agora a gente tem back, a gente tem gente que está a nosso favor. Né? Costas quentes, né? Então, esse cara, especialmente esse Elisha Yeret, já foi mostrado essa semana teve algumas imagens dele no passado, quando ele era mais novo, 16, 17 anos. E, tipo assim, ele é o cara que vai ficar jogando pedra contra palestino, que vai ficar, sabe, causando caos.
entendeu? Fazendo tudo. E essas pessoas não são muito sionistas no sentido que a gente entende o sionismo como um lar nacional para o povo judeu, para todos os tipos de judeus, e é um lar nacional que serve como porto seguro contra violências contra o povo judeu no exterior, que é o que os primeiros sionistas imaginavam o sionismo, né? Como uma autodeterminação. É só o discurso de grande Israel, né? Não, esse cara aqui, na verdade, ele não está tão interessado assim em Israel como Estado, né? O interesse dele é recriar nessa região o reinado de Israel de 3.000 anos atrás, aquela coisa bíblica, né? Quer dizer, essa coisa de Estado Nacional, que você tem que pagar imposto e para o exército, isso não. O que interessa é a visão bíblica, na visão deles, de retornar à idade de Salomão, à época de Salomão, de Davi, aquela coisa meio mítica, né? Bíblica, é isso que, né, a grande terra de Israel é isso. Quer dizer, então, isso demonstra as divisões internas que você tem dentro de Israel e como essas pessoas que eram até pouco tempo marginalizadas, no sentido de que ficavam às margens do discurso político, sempre foram radicais e extremistas, mas não estavam dentro do debate do mainstream político, agora são parte do governo. Eu acho que você deu o gancho perfeito para a gente ir para o nosso próximo assunto, porque tem tudo a ver com isso. Uma história horrorosa também. Hoje é só história horrorosa, eu avisei. No começo eu avisei. Mas eu acho importante, apesar de triste, para entender efetivamente o que está acontecendo em Israel. E muitas vezes, né, Dani, na diáspora tem esse discurso de eu não posso criticar Israel porque eu não vou estar apoiando. Mas é muito pelo contrário, a gente fala o que está acontecendo porque a gente quer dar um apoio para que Israel seja sempre melhor. Mas aí, então, aqui vai a manchete, coisa horrorosa. Soldadas israelenses estavam num trem quando elas foram humilhadas por uma família de ultra-ortodoxos, gritando coisas contra essas soldadas, de colocaram lixo dentro do trem, agora pode trazer cachorro para dentro do trem, se referindo a soldadas, cantando musiquinhas que diziam prisão é melhor que se alistar. Então, eles não acreditam em Israel como esse Estado-nação com deveres e direitos e obrigações dos cidadãos, que no caso em Israel é obrigatório se alistar, como eles ainda debocham. Então, uma situação horrorosa. Eu falei horrorosa muitas vezes nesse programa, mas é porque é difícil não expressar uma reação. Como é que foi tudo isso, Dani? Como repercutiu em Israel? Eu acho que é um pouco difícil para as pessoas que estão na diáspora, né, entenderem a visão, né, dos ultra-ortodoxos mais extremistas dentro de Israel. Tá? Porque quem está na diáspora fica, né, aquela coisa de sionismo, a autodeterminação do povo judeu, em Israel todo mundo é a favor do próprio Estado e todo mundo está lá lutando junto. Mas isso não é verdade. Então, você tem um grupo de pessoas, eu estava falando dos colonos ultranacionalistas antes, agora eu vou falar dos ultra-ortodoxos, são dois grupos diferentes, mas às vezes eles meio que têm coisas em comum, né? Então, os ultra-ortodoxos mais radicais, nem todos também, novamente, eu não estou fazendo aqui uma... falando que é todo mundo, mas tem grupos de ultra-ortodoxos que, para eles, a existência de Israel é contrária ao que eles... a ideologia deles, a fé deles. Tá? Eles acham que Israel, como país, como Estado, não deveria existir, porque ele só deve existir no momento em que o Messias voltar à Terra. Tá? Então, eles fazem troça do Estado de Israel. Eles riem da existência do Estado. Eles acham que essa coisa de pagar imposto, ir para o exército e, sei lá, fazer o que o mainstream de Israel quer... Não, eles têm que viver, quer dizer, para eles têm que viver de acordo com as leis bíblicas mais duras e mais, né, ortodoxas possíveis, para que o Messias chegue um dia e sim vai criar um novo reinado, como a gente estava falando antes. Tá? Então, essa é mais ou menos a visão de muitos grupos ultra-ortodoxos. Novamente, não estou falando de todos, por favor, não venham dizer aqui que eu sou contra os ortodoxos, não é nada disso. Mas tem um grupo e a gente vê e quem não acredita pode assistir o filme. A gente pode mostrar um pouquinho desse vídeo. Está um pouquinho mais embaixo, acho que você pode descer um pouquinho essa página. Isso. Não sei se dá para dar play. Tem até em hebraico está escrito aqui, para prisão não, para prisão e não para o exército, para prisão e não para o exército. Pode trazer cachorro para o trem? Com criança, tá vendo? Não, a empresa de limpeza do trem botou lixo dentro do trem.
Tem até uma mulher um pouco mais velha, tá vendo? Essa mulher um pouco mais velha, também falando as mesmas coisas. E são crianças gritando, tentando, e você está vendo que tem uma soldada, e uma das soldadas está fazendo o vídeo, tá? E aí eles estão falando, é o cinegrafista do exército que está filmando, enfim. São vários minutos desse vídeo em que as soldadas começam a prestar atenção no que essas crianças estão gritando e falando, e no começo elas nem entendem que é com elas, né? Elas nem entendem que é alguma coisa que tem a ver com elas. Elas começaram a entender que tem a ver com elas quando as crianças começaram a entoar o Cádiz. Cádiz é aquela reza para os mortos judaicos, entoar o Cádiz contra elas, como se dizendo que elas deveriam morrer porque elas são soldadas, tá? E falando essas coisas. Tem lixo aqui no trem, se referindo a elas. Tem soldado, tem cachorro no trem, se referindo a elas, né? E não adianta falar que é criança, porque essas crianças não tiraram isso da cabeça delas. Não, da onde que vem essas musiquinhas que elas cantam? Quem ensinou para elas as musiquinhas? Musiquinhas de que eu morro, mas não vou para o exército, eu vou para a prisão, mas não vou para o exército. O que mais que elas que elas estavam gritando? Morrer e não se alistar, para a prisão, mas não para o exército. Elas ficam cantando isso, tá? E fazendo esse Cádiz, falando essas coisas de lixo e não sei o quê, né? Quando esse vídeo foi divulgado, que absurdo, todo mundo falando, que absurdo, não sei o que. É claro que 99% das pessoas falaram que é absurdo, não é assim, nem todo mundo pensa assim, ultra-ortodoxos foram para a televisão dizer não, mas isso não é normal, isso não acontece. Só que isso não acontece, a gente está vendo o vídeo, entendeu? Isso acontece, e quem conhece Israel bem sabe que isso acontece muito. E isso acontece muito também, principalmente dentro da própria comunidade ultra-ortodoxa, e às vezes não sai para fora. Às vezes não tem gente filmando como essas soldadas estavam filmando, né? E para mim, o pior de tudo é a reação de um ministro chamado Yitzhak Golknoff, que ele é o cara que é o presidente do judaísmo da Torá, né, que é um dos partidos ultra-ortodoxos que estão nesse governo, que ele diz o seguinte: qualquer um que humilha seu amigo em público não tem lugar no mundo que vem, né? Mundo vindouro. No mundo vindouro, né? Todo judeu é quem é. Os soldados também são incluídos nisso. Quer dizer, o soldado também é judeu, coitado, né? Condena esse comportamento. Quer dizer, tipo assim, não pode humilhar ninguém. Até mesmo os soldados que são, né? Que até os soldados são seres humanos, né? O que ele quer dizer é isso. Não humilha ninguém, porque até soldado é ser humano, entendeu? Que é uma coisa assim que é tão humilhante essa resposta, entendeu? Do cara. Quer dizer, nossa, então, é ultrajante. É ultrajante. E se a gente acha que isso fica só entre os ultra-ortodoxos dentro do trem e não acontece muito, tem outro caso que aconteceu ontem ou anteontem que eu vi, porque isso vai permeando a sociedade. Então, que as pessoas sentem à vontade, é isso, entendeu? As pessoas sentem à vontade. Então, teve um caso de uma menina de 20 anos que estava em Tel Aviv, foi para a praia e voltou da praia usando um topzinho e um short, entrou num ônibus em Tel Aviv, ele não estava em Mea Shearim ou em Bnei Brak, tá? Ela entrou no trem, no ônibus, tá? De shortinho e top, voltando da praia, e o motorista do ônibus falou: que absurdo, põe uma blusa aí, não pode ficar usando essas roupas assim, e não sei o quê, que absurdo, quem é você, não sei o quê, gritando com a menina de 20 anos que entrou no ônibus voltando da praia, tá? Quer dizer, a gente vê isso permeando, então, esse conservadorismo e essa intolerância com mulheres, principalmente, né? Porque a gente viu aí contra soldadas, né? Não é normal em Jerusalém a gente ver que não tem cartazes com rostos de mulheres, ou se tem rostos de mulheres, eles são pintados e estragados, e mulheres com um top voltando da praia também não pode. Quer dizer, então, a gente vê aos poucos essas coisas permeando. É o que eu sempre digo, quando você tem um governo como esse, com pessoas como essa, a caixa de Pandora ela foi aberta já, e é impossível você colocar de volta as coisas de volta na caixa de Pandora. E ela vai pode ser que quando o governo acabe, porque esse governo, em algum momento, ele vai acabar, pode ser...
Esperamos. Mas mesmo assim, nem tudo vai voltar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender, que alguns efeitos eles são irreversíveis. E uma das características da extrema-direita é a misoginia, é o machismo. Isso é uma coisa que está dada em estudos, em todo mundo a gente viu isso acontecer. E esse é só mais um exemplo. E para mim, mais uma vez, a minha opinião pessoal, quem realmente se importa com Israel, quem acredita em Israel como um Estado judaico-democrático, tem que condenar esse tipo de ação e não fechar os olhos. Exatamente, e tem que entender também o que é Israel, porque eu acho que eu vejo, às vezes, na diáspora, uma falta de entendimento da realidade em Israel, e só piora a possibilidade de você entender e até falar e apoiar Israel enquanto Estado judeu e democrático, né? Aí eu estava comentando com você sobre o discurso de 5 anos atrás do ex-presidente Reuven Rivlin, que já falava que Israel está meio que dividido em tribos, né? Os judeus seculares, os judeus religiosos light, os ultra-ortodoxos e os árabes. E eu acho que essas tribos, na verdade, estão se dividindo, se subdividindo em várias outras tribinhas, né? E que a gente vê isso no mundo todo, com essa questão das bolhas, né? das redes sociais e tudo. E essas tribos e subtribos começam a não falar a mesma linguagem e começam, na verdade, a estar cada vez mais hostilizar cada vez mais uma a outra, e essa reforma judicial que está acontecendo aqui em Israel é um dos triggers, né, dessa hostilidade desses grupos todos, dessas tribos e subtribos, e coisas assim como esse vídeo é mais um salzinho em cima dessa ferida que é essa divisão, essa subdivisão dentro de Israel. Não que outros países não tenham suas subdivisões. A gente vê o Brasil, né? Tem progressistas, tem conservadores, tem neopentecostais e tem seculares, entendeu? Você tem, todos os países, você tem subdivisões. Se não tivesse, seria esquisito, porque nenhum lugar do mundo é homogêneo, tá? Então, todos os países têm subdivisões. O segredo é saber conviver. O segredo é essas subdivisões conseguirem conviver. E é isso que é o grande problema que a gente está vendo em Israel, já uma espécie de começo de uma semente de intolerância de que nós não podemos viver juntos. E isso é o grande temor que muita gente está tendo nesse momento. Esse é o caminho do radicalismo, né? Essa violência que apareceu em todos os blocos do nosso programa hoje, infelizmente. Bom, Dani, muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui com você, apesar das notícias boas não serem novas e as novas não serem boas. Mas passamos mais uma semana a limpo e eu queria deixar aqui uma indicação para quem ainda não leu o texto da Dani essa semana no site do IB. Olha, eu já estou com a Dani todas as semanas falando de pauta, Dani, já faz um ano. Esse mês fez um ano que eu estou nesse trabalho, enfim, junto com o IB. Parabéns! E esse texto, eu diria que foi um dos melhores. Sempre tem textos excelentes, mas esse realmente é muito necessário. Então, eu recomendo a todos que entrem no site do Instituto Brasil-Israel.org para ler o novo texto da Dani Kresh, que é Que Reforma Judicial Israel Realmente Precisa. Então, fica aqui a minha indicação e até semana que vem. Tchau, gente.